Cumprimento a todos, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para o nosso compromisso prazeroso, rotineiro, de trazer para vocês uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais diários. E você lembra, estamos meditando e praticando o devocional nesse livro maravilhoso, fantástico, que é o livro dos Salmos, né? E eu creio que você tenha um salmo predileto ou uns salmos prediletos. Eu tenho também alguns salmos prediletos. E esse de hoje, o Salmo 84, é um salmo que eu estimo, que eu gosto muito. Principalmente comecei a apreciar melhor ele quando ouvi a música dos Vencedores por Cristo, sobre o Salmo 84, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Eu admirei bastante essa música, apreciei bastante e comecei a ler com mais ânimo, com mais atenção esse Salmo 84. Então hoje chegamos ao Salmo 84. Eu incentivo você a assistir o devocional até o final. Você tem visto que esses devocionais são mais longos, esse é o propósito. Para que você entenda que a gente precisa investir algum tempo na palavra de Deus para edificar a nossa vida, a nossa mente. Alimentar a nossa mente com coisas sadias que vêm lá do trono de Deus, para termos um dia mais tranquilo, mais prazeroso e cada vez mais com a nossa fé mais madura. Então vamos para esse salmo. Assista até o final, não esqueça de dar sua curtida, de comentar e compartilhar. Você já sentiu sede da presença de Deus? O Salmo 84 é um cântico de amor e anseio pela casa do Senhor, revelando a alegria e a força daqueles que encontram refúgio na presença de Deus. Nesse devocional, vamos mergulhar aí versículo por versículo, extraindo lições espirituais para a nossa vida cristã, fortalecendo a fé e aprendendo como permanecer firme na caminhada com Deus. Prepare aí sua Bíblia, abra sua Bíblia no Salmo 84, abra o seu coração e a sua mente e venha comigo nessa jornada de edificação espiritual. E como eu disse, assista até o fim. E se esse devocional falou com você, com certeza ele vai falar com alguém que precisa ser renovado pela palavra de Deus, e compartilhe com ele. Vamos lá para a leitura do Salmo. Salmo 84, um salmo composto, trazendo aí a melodia, os lagares. Eu vou explicar o que é isso. Um salmo composto pelos filhos de Coré, que diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia.
Quando olhamos no livro dos Salmos, né, e especialmente aqui no Salmo 84, encontramos no título a expressão os lagares. O que significa essa expressão os lagares? Então, refere-se a uma melodia ou mesmo um instrumento musical que provavelmente é oriundo da cidade de Gat, derivado do termo hebraico git ou gutite. A interpretação mais aceita é que se trata de um cântico de celebração, possivelmente associado aos festejos e alegria dos lagares, onde se espremem as uvas para fazer vinho, e a festa dos tabernáculos. Contudo, temos outras interpretações que sugerem que lagares pode ser um instrumento musical, como uma harpa, ou que a referência seja uma expressão desconhecida. Mas nesse salmo encontramos algumas interpretações como o cântico da vindima e de alegria. Então, vários estudiosos interpretam o termo lagares como uma melodia, um cântico ligado à época da vindima, quando os frutos eram espremidos e as pessoas cantavam e dançavam com alegria no lagar. Provavelmente seja essa a melhor interpretação para isso, é a que eu mais gosto. Pode também ter sido um instrumento musical, a palavra pode se referir a um instrumento musical, uma harpa, que seria usada para acompanhar o salmo vindo da cidade filisteia de Gat. Mas temos aqui a expressão de celebração. Em qualquer caso, a expressão está ligada a momentos de alegria, de festa e celebração, como o propósito do Salmo 84, que exprime um amor intenso pelo templo de Deus. Em que contexto aparece o Salmo 84? Quando a gente vê lá a frase ao mestre de cântico, de acordo com a melodia, os lagares, que inicia o Salmo 84, indicando a maneira como esse deve ser cantado e acompanhado. E os versículos subsequentes expressam o anseio do salmista pelo templo de Deus e a alegria de quem habita em sua casa e a esperança dos que se tornam fortes e encontram força em Deus. Enfim, o Salmo 84 é um salmo poético que expressa um forte anseio pela presença de Deus e o privilégio de habitar na sua casa. O esboço geralmente gira em torno da bem-aventurança dos que encontram força em Deus, como nos primeiros 4 versículos, do anseio do peregrino pela casa de Deus e da bênção da presença divina, mesmo num vale de lágrimas, como os versículos 5 aos versículos 7, e da oração e confissão final da soberania de Deus como fonte de toda força e refúgio, como mostram claramente os versículos 8 ao versículo 12. Mas vamos pensar um pouquinho nesse esboço sugerido desse Salmo 84. Nos 4 primeiros versículos nós temos a bênção do peregrino. E que essa bênção começa com a felicidade. O salmista declara que são felizes aqueles que têm sua força no Senhor e anseiam pelos caminhos que levam à cidade de Sião, mais especificamente ao templo. Então temos aí esse anseio pelo templo. O salmista descreve o desejo ardente de morar na casa de Deus, um local onde o pardal e a andorinha têm um lar, simbolizando a busca por uma habitação permanente na presença divina. Ele coloca aqui essas duas figuras desses pássaros, pardal e andorinha. O pardal, o pássaro que praticamente não tem valor. O salmista quer expressar que lá a casa de Deus é um lugar para todas as pessoas, mesmo aqueles que são desprezados, que não se acham valorosos. Chegando na casa de Deus, vai encontrar prazer e alegria, vai ser bem recebido e vai realmente se sentir valorizado. A andorinha é um pássaro que praticamente não vive ali pousando, assim, ele é como se fosse um pássaro migratório, né? Ou trazendo para a linguagem de pessoas, um cigano que não tem parada fixa. O salmista está dizendo que mesmo aqueles que não têm parada fixa podem encontrar um lugar para repousar, para pousar, para colocar ali os seus alicerces. É
na casa de Deus. Fala também dos filhotes, ou seja, das crianças. A casa de Deus é lugar para os idosos, para os jovens, para os juniores, adolescentes e também para as crianças. É lugar para todo mundo. Todos têm liberdade de estar na casa de Deus e vão se sentir acolhidos e prazerosos na casa de Deus. Nos versículos 5 a 7, nós temos aí a transformação pelo vale de Baca. E vai mostrar a força no vale. Os que confiam em Deus e seguem seus caminhos, mesmo ao passarem pelo vale de Baca, é um lugar érido, ermo, sem vida, e que traz uma expressão de tristeza, de angústia. É chamado também de vale de pranto. Então, o salmista descreve essa figura de quem está indo para a casa de Deus e mesmo que passa por esse lugar, encontra força e transforma o lugar em fonte de bênção. Veja, a alegria de ir para a casa de Deus é tão grande que aquelas coisas que estão ao redor não influenciam, pelo contrário, ele influencia aquele lugar. Aquele lugar de pranto é transformado por um lugar de alegria, por aquele povo de Deus que passa em procissão, cantando, se alegrando, ignora aquele lugar árido, sem vida, aquele lugar sombrio, aquele lugar de pranto, ignoram e transformam eles em lugar de alegria e de prazer. É isso que a presença de Deus faz na nossa vida. E nos versículos 8 a 12, nós temos aí, ainda voltando para o Vale de Baca, os peregrinos com a graça divina continuarão a se fortalecer, caminhando de força em força, até que possam apresentar-se diante de Deus lá em Sião, no templo. E nos versículos 8 a 12, nós temos aí a oração e a confiança na presença de Deus. O salmista ora por resposta, ele clama a Deus, o Deus dos exércitos, pedindo que ouça a sua oração e a de todos os que buscam a sua face. Mostra também confiança em Deus como escudo. A confiança é expressa na relação de Deus como escudo, como sol protetor do seu povo, concedendo graça e glória. Ou seja, a casa de Deus é um lugar de prazer, é um lugar de descanso, é um lugar de habitação, é um lugar de ser valorizado, é um lugar de festa, de alegria, e é um lugar também onde a gente pode expressar as nossas orações na certeza de que seremos ouvidos e atendidos. É isso que o salmista quer mostrar nesse salmo. E aí nós temos a bênção final. O salmo conclui com a promessa de que Deus não privará de coisas boas aqueles que andam em retidão, assegurando um destino de alegria eterna e a beleza de habitar na presença de Deus. Então, nós temos aí o desejo ardente pela presença de Deus nos 4 primeiros versículos. A força dos que caminham com o Senhor, mesmo em vales áridos, nos versículos 5 a 7. E a oração de intercessão ao Deus dos exércitos, no versículo 8 a 9. E nos versículos 10 a 12, o salmista expressa que é melhor um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Ele fala que prefere estar na porta da casa de Deus do que em outros lugares. Veja que coisa bonita. É como se ele colocasse assim, olha, mesmo que o teu templo esteja cheio, que eu não consiga entrar, mas só o fato de eu chegar ali na porta e sentir aquele ambiente prazeroso, agradável, sentir aquela alegria, aqueles louvores, me enche de emoção, de prazer, de confiança. Eu recebo a tua unção por sentir tudo isso na porta do teu templo. E se eu entrar, que coisa maravilhosa, é melhor ainda. Quais são as aplicações desse salmo para a nossa vida? É como buscar e valorizar a presença de Deus no dia a dia, no nosso cotidiano. Não é só no domingo, na quarta-feira, quando a gente vai para os cultos. É no dia a dia, mesmo em casa, mantendo, exercitando aí essa alegria da presença de Deus. Temos aí também o poder da oração e da adoração como refúgio. Quando a gente ora, a gente desabafa,
a gente fala com Deus, né? A gente faz esse momento de terapia e quando a gente adora, a gente, nós estamos nos enchendo de alegria, de prazer, transmitindo também alegria e prazer que está lá no nosso coração e que às vezes é ofuscado pela tristeza que está ao nosso redor. Mas na casa de Deus, essa alegria vem à tona. Continuando, temos aqui também a promessa de que Deus não nega bem algum aos que andam em retidão. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena andar em integridade, em retidão diante do nosso Deus. E eu convido você a orar esse Salmo 84, a refletir, leia ele e escreva lá o que mais te chamou a atenção, tanto nesse devocional, mas especificamente no livro de Salmos. Escreva aí nos comentários, né? Faça uma oração, escreva, né? Faça um resumo do que você aprendeu no Salmo 84, isso vai edificar a sua fé. Ore pedindo que você sinta a presença de Deus, né? E que renove suas forças espirituais. E compartilhe esse devocional para abençoar mais pessoas, para motivá-los a colocar em prática a palavra de Deus, né? E receber essa alegria, esse prazer de servir a Deus. Se esse devocional falou ao seu coração, não guarde para si, compartilhe. Não esqueça de dar sua curtida, de fazer seu comentário, né? De se inscrever se você não é inscrito e de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mas deixa eu orar por você antes de terminar esse devocional. Deus, como é bom ler esse salmo e ver a alegria do teu povo em se dirigir para a tua casa, encontrando lá refúgio, amparo, proteção, encontrando um ambiente agradável, prazeroso da tua presença, cheio de cânticos de louvor a ti, que invadem o nosso coração, a nossa alma e que deixa cada um de nós maravilhados com esses louvores de adoração a ti, de estar em comunhão com o teu povo na tua casa. Ó Deus, nos ajuda a resgatar esses valores, essa alegria de estar na tua casa. Muitos talvez dos que estão ouvindo esse devocional já não têm mais esse prazer, ou já não estão mais frequentando as igrejas. Ó Deus, restaura neles esse prazer, essa alegria de voltar, de congregar e de apreciar os momentos de comunhão na tua presença. Restaura isso, Pai, renova a fé, traz novamente esperança para os teus servos. Traz alegria, Senhor, traz cura, traz saúde, entra com providência, supre cada uma das necessidades dos teus servos, para que eles tenham motivo de sobra para te adorar e terem a fé edificada. Faz isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Eu sou muito grato a você que segue esse canal, que todo dia separa um tempo para assistir esses devocionais, né? Para fazer aí os seus comentários e para compartilhar com as pessoas. Deus te abençoe grandemente. Que o Espírito Santo de Deus renove cada vez mais a unção na sua vida, para que você experimente a paz de Deus, a paz de Jesus, que excede todo entendimento, que possa guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Muito obrigado, tenha um dia maravilhoso.